Michele Bolsonaro, né? Vocês viram a história de que o Zap do Mauro Cid, né, foi revelado, e aí tinha uma conversa dele com o Weingarten, onde o Mauro Cid, o Weingarten mandava a notícia de que a Michele seria candidata, e aí o Mauro Cid respondia: prefiro Lula. E aí o Weingarten dizia: idem. Por este idem, a Michele pediu a cabeça do Weingarten e ele foi demitido, né? Eu assim, não tenho pena nenhuma do Weingarten. Briguem, desgraçados. Toma -1 para ficar mamando nas tetas do dinheiro público lá do PL. Mas a Michele é uma serpentezinha, hein? Ela é truculenta igual o Bozo. Aliás, desde que saiu essa notícia, Marcelo, que eu fico me perguntando o que a Michele fez para essas pessoas do entorno do Bolsonaro odiarem tanto ela, né? Ou ela trata mal o Bolsonaro, ou ela é grossa com os empregados, ou, sei lá, antipatia. Eu gostaria muito de saber os bastidores do ódio do Weingarten e do Mauro Cid. Quem sabe agora que ele foi demitido, ele não abre o jogo, né? Sabe que vai abrir o bico? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. Coloca aí, por favor. Outrora poderoso, Weingarten é demitido do PL por áudio sobre Michele. Porta-voz informal de Bolsonaro foi para o olho da rua após conversas com Cid, nas quais ridicularizava a ex-primeira-dama virem à tona. Episódio mostra autoritarismo do ex-presidente. Do ex-presidente, não, da ex-primeira-dama, né? O Partido Liberal demitiu nessa terça o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten. A decisão se deu após o vazamento de áudios onde, em conversa com Mauro Cid, ambos debocham da possibilidade de Michele Bolsonaro ser candidata à presidência da República em 2026. A cúpula do PL entendeu que a atitude de Fábio Weingarten nas conversas com Mauro Cid demonstra uma postura desleal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao Metrópolis, classificou a conversa de Weingarten e Cid como besteira. Diferentemente da atual primeira-dama, Janja, Michele botava ordem na casa. Ela é quem botava a ordem na casa e o pessoal não gostava. Mas não justifica essa troca de mensagens, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu estava elegível. Um falou besteira e o outro concordou. Né? E aí, o Weingarten atuava nas redes como o verdadeiro porta-voz do ex-presidente. Aliás, ele estava até mentindo outro dia, dizendo que a farra do INSS é de 90 bilhões. Né? Ele não tem vergonha nem de mentir por Bolsonaro. É um desses capachos do Bolsonaro e agora tomou por conta da Michele. E aí a mídia comercial já está dando que foi por ordem de Michele. Todo mundo está dizendo que foi ordem de Michele. Aqui no UOL está dizendo assim: após ordem de Michele Bolsonaro, o PL decidiu cortar o contrato mensal do ex-ministro Fábio Weingarten para cuidar da comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com aliados, Michele ficou irritada com uma conversa, né, com a conversa onde eles falavam que preferiam o Lula. E por causa dessa conversa, a ex-primeira-dama, que é presidente nacional do PL Mulher, determinou que Weingarten fosse demitido da sua função remunerada. Seu contrato tinha remuneração mensal de cerca de 100 mil. Caramba! Esse cara recebia 100 mil por mês do PL, gente. Olha, tô achando... Tô até gostando da treta. Tô torcendo até pela Michele agora, que soube que era 100 mil. Gente, 100 mil reais que esse vagabundo ganhava do PL às nossas custas, que incluía a atuação de outras 2 pessoas na equipe. Né? O Diálogo, ele conta aqui, e aí, procurado para comentar as conversas, Weingarten afirmou que fazia uma análise sobre as notícias que saiu na imprensa. Disse ainda que naquela época dos diálogos, jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. Os diálogos ocorridos nada mais eram do que análise de notícias que saíram na imprensa. Mas o fato é que o Mauro Cid disse que preferiu o Lula a Michele e ele falou idem. Né? Idem. E aí, o que você achou, Marcelo, dessa treta? Eu acho que a primeira coisa que a gente tira disso daí é que a Michele está com moral no Partido Liberal. Mostra também que as especulações de que ela pode ser a candidata
são reais e possíveis, porque se ela não fosse tida como esse nome, se não tivesse nome dessa conversa, se já não estivesse pensando, né, a imagética da Michelle candidata, não teria demitido o cara. Um cara que recebe 100 mil, ele é um grande contratado, é o responsável, é o pica, como a gente costuma dizer. Né? É um cara do alto escalão e durou 24 horas, o cara foi demitido sumariamente. Então isso mostra o quê? Que a Michelle está dando as cartas ali, né? Ela está empoderada pelo seu círculo. Porque tem uma coisa que eu tenho pensado, que eu acho que faz sentido, que é assim, dessa conjuntura aí bolsonarista. Não me parece que o Flávio Bolsonaro queira ficar sem imunidade parlamentar. Não me parece que Eduardo Bolsonaro também arrisque vir para o Brasil, disputar a presidência e ficar sem imunidade parlamentar, porque eles têm muitos problemas que virão, né, processos que voltarão a andar se eles perderem a imunidade parlamentar. A Michelle não tem nada. Ela é uma militante do P. Para ela não perderia nada, pelo contrário, poderia virar ainda maior uma liderança. Me parece que a coisa caminha para esse lado. Me parece que é por isso que o Bolsonaro pode sim jogar a Michelle para ser a candidata por conta disso. O Flávio Bolsonaro tem problemas graves com a justiça, gente. Que só não andam porque ele é senador. Então não acontece nada com ele, porque ele fica protegido pela imunidade parlamentar. Agora, se ele perde, é no dia seguinte que o processo começa a andar. A gente não pode esquecer disso. Acho que essas questões precisam ser balanceadas. E o que aconteceu? Porque o Van Garten, gente, ele era o porta-voz do presidente. Ele falava em nome da família Bolsonaro. Ele não era um assessor de comunicação, não era um assessor de imprensa. Era mais que isso. Era um cara que jantava com eles. Dividia pizza ali com eles, entendeu? Então, eu acho que essa demissão ela é maior do que nós pensamos. Agora, será que ele vai abrir a boca? Eu não acho. Apesar de ele ter sido demitido, não me parece o cara que vai... Perdeu 100 milhas! 100 milhas! Meu Deus! Mas também ensinar... Mas o que ele vai ganhar queimando o filme da Michelle? Porque ele perdeu o PL. Mais para frente eles podem fazer as pazes, né? Ele pode ganhar contas de parlamentares, de senadores, entendeu? Ele pode trabalhar na campanha, né, da Michelle, entendeu? Né? Se acontecer, se concretizar a campanha da Michelle, né? Não se sabe. Então eu não acho que ele é o cara que vai sair atirando. Acho. De repente o cara pode ficar amargo, mas não sei porque ele vai tirar dinheiro da onde. Você acha, Marcelo, como que você acha que o pessoal lá da Globo News vai tratar esse assunto? Vai dizer que a Michelle é empoderada. Empoderada. Ela manda, tá dando as cartas. Olha lá, a Michelle fazendo acontecendo. Vai ser isso. Vai ser essa cobertura. Eu fiz um texto ontem que eu falo sobre isso. Quais mulheres podem falar, né? Qual primeira-dama pode falar? É a Michelle Bolsonaro, que era muito pior que a Janja. Era muito pior que a Janja. É isso que eu não entendo. E não ganhava 12 horas da Globo News, sabe? Né? Hoje eu postei. A Janja não pode falar e a Michelle pode ser candidata a presidenta. O que essa mulher já fez, gente? Qual que é a profissão dela? Alguém sabe a profissão? Não sejam grosseiros. Mas qual a profissão da Michelle antes de casar com o Bolsonaro? Ninguém sabe. Ela é missionária. O que é que ela fazia antes? Ela é missionária e pela igreja fazia lobby com o grupo da Maris no Congresso Nacional. É isso que eu sei que ela fazia antes de se tornar namorada do Bozo. Não tinha ligação nenhuma com a igreja evangélica, Marcelo. Ela era funcionária da Câmara. Algumas pessoas dizem que ela era Maria Mandato, aquelas meninas que ficam lá circulando para ver se acha algum deputado para casar com ela. Não posso afirmar porque eu não sei. Tá? Não posso afirmar, mas o fato é que ela conheceu o Bolsonaro dentro da Câmara quando ela trabalhava num gabinete vizinho ao dele. Foi assim que eles se conheceram. Né? Então, assim, qual que é a profissão da Michelle? A Michelle é formada. Então, assim, por que a Michelle pode ser considerada para ser presidenta da República? A Janja não pode nem abrir a boca sendo socióloga. A Janja não pode nem abrir a boca. Porque a Michelle é de direita. A sai criticando.
Agora deve elogiar, né? Olha como a Michelle está empoderada, está até demitindo o Fábio Weingarten. Vamos colocar isso como elogio. E Sinara, eu lembrei ontem, lá no texto, na primeira marcha que eles fizeram, acho que foi esse ano, lá em fevereiro do ano passado, quando a Michelle sobe no trio e ataca o Estado laico. Tem vídeo, é só procurar, que ela fala que Estado é laico, que não. Se nós voltarmos para o poder, quem vai governar vai ser a Bíblia. Tá lá, gente. Não vi 12 horas da Globo dizendo, olha, a possível candidata disse que a Constituição não vale nada. O que vale é a Bíblia. Ela falou isso. Essa é a Michelle Bolsonaro. Agora, Sinara, é mais fácil ter uma concertação capitalista em torno dela do que qualquer outro candidato. Por isso que eu falo, não subestimem o que está sendo jogado em torno do nome dela. Me indigna ver a Michelle Bolsonaro sendo melhor tratada pela mídia do que a mulher do Lula. Me indigna, cara. Sabe? Eu acho assim absurdo, bizarro, ver a Michelle, a mulher do Bozo, ser melhor tratada do que a mulher do Lula. Realmente diz tudo sobre a mídia que temos, né, Marcelo? Não, e assim, a Janja, ela tem uma atuação muito boa. Ela tem feito um trabalho muito bom em torno de redes sociais, em torno da juventude. A Janja ela é aposentada pela urnas. Ela poderia ficar plena na casa dela, acompanhando o Lula, só viajando, fazendo nada, mas não. Ela dá a cara a tapa, ela se mete em assuntos espinhosos. Esse assunto das redes sociais é muito importante. O pessoal adora falar de regulação. O que a Janja tem feito é uma militância pró-regulação das redes sociais para proteger adolescente e criança, né? E é atacada por causa disso. É por isso que eu não aceito, tanto do nosso campo quanto de parte da imprensa, a maneira como ela é atacada. Mas é atacada por conta disso, porque ela mexe com interesses, entende? E fala, e dá opinião, mas ela poderia estar plena na casa dela, aposentada, o marido presidente... Sabe, ficar só cuidando do plástico da alvorada. Se ela fizesse isso, ela seria criticada. Que era o caso da Marisa Letícia, lembra? É claro. Que era criticada porque não dava opinião, e não é verdade. Ela foi uma atuante política, sim. Ela ajudou a fundar o PT. A primeira bandeira do PT, quem costurou foi a Marisa Letícia. É uma história conhecida por todos, né? Mas também é criticada. Né? Porque não tinha formação, porque era da classe trabalhadora. Aí agora a Janja, que fala, que tem formação, que tem uma carreira, é aposentada pela Furnas, não pode falar. Lembra quando uma comentarista, que eu não vou dar o nome aqui, disse que ela deveria se limitar aos assuntos do quarto? Vocês lembram disso, né? Logo começou o governo Lula. Enfim, sim. Mas eu concordo com você, é bizarro que trata desse jeito a Janja e a Michelle. Gente, pode acompanhar como vai ser a cobertura dos próximos dias. Vão elogiar na Globo News, dizer, olha como a Michelle está empoderada, gente. Está até demitindo o auxiliar do presidente. Uau, isso aqui é a primeira... Sinara, vão ainda desenhar que ela tem mais poder no PL do que o Bolsonaro. Não duvido que escrevam isso. Não duvido. Eu vou cobrar, tá? Eu vou cobrar. Eu vou cobrar, porque realmente me indigna, viu? O problema não é com a primeira-dama. A primeira-dama que eles preferem, a primeira-dama muda. Eles elogiavam a dona Ruth, desde que a dona Ruth ficou muda, porque durante a campanha, Marcelo, em 94, a dona Ruth foi falar mal do ACM, uma frase besta que ela falou mal do ACM, o marido dela falou, quieta, e nunca mais ela deu entrevista. Então, assim, a mídia gosta de primeiras-damas desde que elas sejam mudas, né? Se elas falarem, já não presta. E principalmente, né, no caso, sendo mulher do Lula, falando ou não falando, eles não gostam do mesmo jeito. Não gostam. Sim. É preconceito de classe misturado com machismo. Infelizmente, tem muita gente no nosso campo também nessa mesma toada, viu? Nossa! Vão lá depois no post do Twitter da Fórum e vejam alguns comentários de pessoas do campo da esquerda, assim, medonho.